Neste instante, algo extraordinário está prestes a acontecer em sua vida. Enquanto estas palavras chegam até você, a proteção sagrada de São Bento já começa a se manifestar em seu lar, carregando consigo o poder da fé verdadeira, a autoridade da cruz bendita e a luminosidade divina que expulsa qualquer tipo de trevas. Chegou o momento de entregar seu coração completamente, de abrir as portas da sua alma para que este santo guerreiro do mundo espiritual percorra cada espaço da sua casa, santificando cada parede, renovando o ambiente e eliminando toda influência que não seja originária do bem supremo. A entrada de São Bento em um lar não acontece de maneira comum ou casual. Ele adentra revestido da autoridade que vem diretamente de Deus. Sua chegada é silenciosa como o vento da madrugada. Porém, quando seus passos tocam o chão, todas as forças negativas se agitam e são obrigadas a partir. Nos lugares onde existe ciúme e rancor, ele espalha uma tranquilidade profunda. Onde o terror paralisa os corações, ele reacende a bravura adormecida. Onde a doença tenta estabelecer morada, ele traz a restauração completa. Onde existe divisão e conflito entre aqueles que deveriam se amar, ele reconstrói os laços e renova a união verdadeira. Neste dia, enquanto sua voz se eleva em oração, permita-se visualizar a imagem poderosa de São Bento entrando pelos cômodos da sua moradia. Veja seu hábito escuro balançando suavemente, observe a cruz firme em suas mãos fortes e sinta a intensidade do seu olhar determinado que faz o mal recuar em terror. Ele se move com propósito por todos os cantos escondidos, alcançando cada memória guardada, cada mágoa acumulada, cada peso que você carrega. Em nome do poder de Jesus, ele toca e renova absolutamente tudo aquilo que estava contaminado, denso, carregado de energias pesadas e desprovido de serenidade. Não existe nada capaz de resistir quando São Bento se faz presente. Nenhum trabalho de magia negra, nenhuma inveja lançada como dardo invisível, nenhuma entidade perturbadora, nenhuma palavra amaldiçoada proferida contra sua pessoa ou família. Tudo isso começa a se desintegrar neste exato momento. Toda forma de escuridão que tentava se estabelecer vai sendo dissolvida, porque o santo enviado pelo Senhor está cruzando o umbral da sua porta. E quando ele entra de verdade, a residência se converte em lugar sagrado. A própria atmosfera se modifica, o ambiente ganha uma nova qualidade. Você percebe uma quentura no peito, uma emoção incontrolável que vem à superfície. Talvez brote o choro, mas são lágrimas purificadoras, de alguém que está sendo limpo profundamente pelo amor imensurável e pela misericórdia do Altíssimo. Prepare todo o seu ser. São Bento começará a caminhar em sua direção e ao seu redor. Ele colocará o sagrado sinal da cruz sobre sua cabeça, sobre seus ombros, e sussurrará palavras silenciosas ao seu espírito. A presença do Senhor está aqui e agora. Nenhuma força maligna conseguirá prevalecer ou permanecer. Esta oração que você está fazendo é um verdadeiro ato de poder espiritual. É um clamor que atravessa os céus e chega diante do trono divino. É o começo de uma limpeza espiritual tão profunda que toda sombra será completamente dissipada pela luz gloriosa de Cristo. Então, agora mesmo, respire de forma profunda e consciente, entregue seu coração sem reservas e declare com toda a sua fé: São Bento, entra agora mesmo em minha casa. Purifica cada centímetro deste lar. Afasta todo espírito inimigo e restabelece a paz verdadeira em nome de Jesus Cristo. A partir deste preciso instante, a transformação já está em andamento. A presença do Deus vivo invade completamente o ambiente. Os anjos celestiais assumem suas posições de vigilância e proteção, e São Bento toma o controle da situação. Você consegue sentir porque ele já está presente aí mesmo onde você está. E nos lugares onde São Bento chega com autoridade, nenhum mal consegue ficar ou voltar. Antes que entremos juntos nesta oração tão poderosa e transformadora, peço algo simples de você, mas que tem o potencial de mudar a vida de muitas pessoas. Inscreva-se aqui no canal e ative as notificações, porque quando você faz isso, a plataforma compreende que este conteúdo possui valor genuíno e precisa alcançar ainda mais pessoas que estão necessitando de oração, de esperança, de libertação. Deixe seu sinal de aprovação se você verdadeiramente acredita no poder da oração sincera.
Compartilhe também com aquela pessoa especial que você quer ver abençoada, liberta das amarras, completamente renovada. Vamos caminhar juntos espalhando fé autêntica, luz divina e milagres reais. Porque quando nos unimos em oração sincera, as portas do céu se movem e os anjos são enviados. Agora sim, vamos elevar nossas vozes e nossos corações em oração verdadeira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Bento, aproxima-te com tua presença forte e transformadora. Entra agora mesmo em minha casa. São Bento, homem cuja fé nunca vacilou diante de nenhuma tempestade, guia espiritual de todos aqueles que buscam a verdadeira luz, vem trazendo contigo o cajado da proteção divina. Nós que estamos reunidos aqui, unimos nossas vozes em uma só e nossos corações batem em um mesmo ritmo. Suplicamos tua intercessão poderosa diante do trono do Altíssimo. São Bento, mestre da oração profunda e do combate contra as forças espirituais das trevas, rompe todas as correntes que ainda nos mantêm presos. Quebre todo tipo de laço formado pela inveja, pelo mal olhado e por qualquer prática de feitiçaria. Destrói, com teu sinal abençoado e poderoso, todos os planos malignos que tentam dominar e controlar nossos dias. Que todo tipo de mal que foi direcionado contra esta casa seja completamente desfeito neste momento. Espírito Santo domina completamente o ambiente em que vivemos. Quando convidamos a presença do Altíssimo para dentro de nossas moradas, não estamos apenas pedindo uma bênção passageira. Estamos abrindo as portas para uma transformação profunda e duradoura que alcança cada recôndito, cada memória, cada aspecto da nossa vida familiar. São Bento compreende isso muito bem. Ele sabe que a verdadeira proteção vai além das paredes físicas. Ela penetra as barreiras invisíveis que cercam aqueles que deveriam estar seguros, mas encontram-se ainda prisioneiros de medos antigos, de feridas mal cicatrizadas, de sentimentos que roem silenciosamente a paz interior. Quando o santo guerreiro cruza o umbral de uma casa, ele não vem desarmado. Traz consigo toda a autoridade celestial, toda a graça acumulada ao longo de uma vida de entrega e sacrifício. Seus olhos conseguem enxergar o que permanece oculto aos nossos sentidos limitados. Ele identifica as correntes que nos prendem, as amarras invisíveis que impedem nossa progressão, aqueles laços que nos mantêm amarrados a situações infelizes ou a pessoas que desejam nosso mal. Com o poder de Cristo manifestado através da sua intercessão sagrada, ele começa o trabalho de libertação que nossa alma tanto necessita. A verdadeira cura começa quando reconhecemos a origem de nossas dores. Muitas vezes, sofremos sem compreender exatamente por quê. Sentimos um peso que não conseguimos nomear, uma tristeza que não tem justificativa aparente, uma angústia que nos acorda à noite. São Bento vem para iluminar essas sombras. Ele traz à luz aquilo que estava escondido, revelando os fios invisíveis que conectam nossas aflições presentes aos eventos do passado. E, mais importante ainda, ele oferece a cura através da intercessão junto ao Pai. Pois não há doença do espírito que escape à graça divina quando clamamos por ela com sinceridade de coração. O trabalho de purificação realizado por este santo protetor não é violento ou agressivo. Ele flui como água, suave, mas inexorável. Aos poucos, o ambiente se modifica. Aquela sensação de opressão que talvez você sentisse ao entrar em certos cômodos começa a diminuir. O ar parece mais leve, carregado de uma esperança renovada. Os pensamentos perturbadores que muitas vezes atacavam sua mente ganham menos força. Sim, eles podem vir, mas já não dominam como antes. Você consegue resistir, encontra em si próprio uma força que não sabia possuir, e essa força vem da presença sagrada que agora caminha ao seu lado, protegendo cada passo. Há outro aspecto fundamental neste processo de proteção e transformação: a restauração dos relacionamentos. São Bento compreende que muitas das aflições que enfrentamos originam-se dos conflitos com aqueles que deveriam estar próximos de nós. Talvez haja divisão entre cônjuges, afastamento entre pais e filhos, rivalidades entre irmãos. Há situações onde o amor foi ferido, onde a desconfiança tomou lugar da segurança. O santo trabalha para restaurar esses laços, não apagando o passado, mas curando as feridas que ele deixou. Ele intercede para que os corações se amoleçam, para que a compaixão substitua a frieza,
para que o diálogo sincero possa florescer onde antes havia apenas silêncios pesados e acusações mútuas. Também é importante compreender que a proteção espiritual não nos torna imunes aos desafios da vida. Não é assim que funciona. O que ocorre é que ganhamos discernimento para reconhecer as armadilhas, coragem para enfrentá-las e sabedoria para tomar decisões que nos levem para caminhos mais seguros. São Bento nos equipa espiritualmente, armando-nos com a verdade e com a fé. Somos como soldados que recebem a melhor armadura para a batalha, mesmo que a batalha em si não desapareça completamente. O que muda é nossa capacidade de luta, nossa resiliência, nosso conhecimento de que não estamos sozinhos nesta jornada. Existe também uma dimensão muito importante relacionada à prosperidade material. Muitas vezes, o mal que nos cerca tenta bloquear as portas da abundância. Pessoas invejosas proferem palavras de maldição. Trabalho duro parece não gerar frutos. Investimentos fracassam. Oportunidades não chegam. Tudo isso pode ser influenciado por forças espirituais negativas que circundam aquele que se tornou alvo. São Bento tem o poder de quebrar essas correntes também. Quando ele entra em sua casa e em sua vida, abre os caminhos que haviam sido fechados por inimigos. Ele estabelece condições para que aquilo que você planta com fé e trabalho sincero possa realmente florescer e gerar frutos abundantes que alimentem não apenas você e sua família, mas que também possam ser compartilhados generosamente com outros que estão necessitados. A inveja é um mal particularmente perigoso. Ela corrói de dentro para fora, consome aquele que a sente, mas também tem poder destrutivo sobre aquele que é seu alvo. Ela não é apenas um sentimento passageiro. Quando trabalhada com intenção maligna, quando pronunciada como maldição, quando sustentada por rituais ou práticas de feitiçaria, a inveja se torna uma arma espiritual bastante eficaz. São Bento compreende profundamente a natureza deste mal porque enfrentou tentações similares ao longo de sua vida de contemplação e oração. Ele aprendeu a recusá-la terminantemente, a expulsá-la de seu próprio coração. E agora, quando intercede por nós, ele traz consigo toda essa experiência acumulada de vitória sobre a inveja e seus desdobramentos. Portanto, quando pedimos sua intercessão para neutralizar os efeitos da inveja dirigida contra nós, estamos contando com alguém que verdadeiramente entende a batalha e conhece o caminho para a vitória. Há momentos na vida em que sentimos que tudo está desabando. As bases sobre as quais construímos parecem frágeis. As pessoas em quem confiávamos nos decepcionam. Os planos cuidadosamente elaborados desmoronam de forma inesperada. É em situações como estas que a fé verdadeira encontra oportunidade para se fortalecer. São Bento vem nos resgatar desses abismos. Ele nos mostra que existe sempre um fundamento mais sólido sobre o qual podemos construir. Esse fundamento é Deus. Enquanto mantemos nossa confiança nele, enquanto permanecemos fiéis aos princípios de bondade, verdade e amor, nenhuma tempestade consegue nos derrubar completamente. Sempre há esperança. Sempre há possibilidade de recomeço, e a intercessão de São Bento catalisa esse processo de reconstrução, tornando-o mais rápido, mais profundo e mais duradouro. Há momentos em que nos perguntamos por que Deus permite que sofrimentos atravessem nossas vidas. Por que pessoas inocentes enfrentam doenças? Por que relacionamentos amorosos desmoronam? Por que o trabalho árduo não gera os resultados esperados? Essas perguntas ecoam nos corações daqueles que clamam por justiça e alívio. A resposta não é simples e talvez nunca seja completamente satisfatória à nossa razão limitada. Mas o que sabemos é que Deus não nos abandona nessas circunstâncias. Ele oferece recursos espirituais para que atravessemos os vales escuros com esperança e dignidade. São Bento é um desses recursos. Ele é o companheiro que caminha ao nosso lado, intercedendo junto ao Pai, pedindo que nos dê força, discernimento e paciência para suportar as provações. O discernimento é um dom precioso que São Bento cultivou ao longo de sua vida de oração e contemplação. Ele aprendeu a distinguir entre aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do mal. Aprendeu a reconhecer as armadilhas sutis que o inimigo tende antes de nos. Tentações que se disfarçam de oportunidades legítimas, de prazeres inofensivos,
de decisões que parecem corretas, mas que nos afastam de nosso verdadeiro caminho. Quando pedimos ao Santo que nos dê olhos espirituais aguçados, estamos pedindo para que Ele compartilhe conosco esse dom precioso. Oramos para que nossa intuição seja aguçada, para que tenhamos capacidade de enxergar além das aparências, para que reconheçamos quando alguém ou algo representa uma ameaça à nossa paz interior. A fé verdadeira não é um sentimento passageiro ou uma crença que oscila conforme as circunstâncias mudam. É um compromisso profundo, uma âncora que nos mantém firmes quando as ondas da adversidade ameaçam nos arrastar. Quando dizemos que queremos fortalecer nossa fé, estamos pedindo para que Deus nos torne mais resistentes, mais confiantes em sua providência, mais capazes de confiar mesmo quando as evidências aparentes sugerem desespero. São Bento nos ensina isso através de seu exemplo. Durante toda a sua vida, ele enfrentou tentações que teriam derrotado muitos. Mas sua fé permaneceu inabalável porque estava fundamentada em uma relação real com o Altíssimo, não em circunstâncias externas que se modificam constantemente. Há também a questão da paciência. Na sociedade moderna, somos ensinados que queremos tudo imediatamente, resultados rápidos, soluções instantâneas, satisfação imediata. Mas a transformação espiritual verdadeira ocorre gradualmente, camada por camada, como uma cebola sendo descascada lentamente. São Bento nos convida a cultivar a paciência, a capacidade de permanecer firmes mesmo quando os frutos de nossos esforços não aparecem de imediato. Essa paciência não é passividade ou resignação derrotada. É, sim, uma atividade dinâmica de manutenção da fé, mesmo diante da demora. De persistência mesmo quando o caminho é longo. Há uma conexão importante entre a proteção que pedimos e a responsabilidade que temos. Quando invocamos São Bento para nos proteger, não estamos tentando escapar das consequências de nossas ações. Não estamos pedindo para que Deus nos escude enquanto agimos de forma imprudente ou imoral. O que pedimos é proteção daquilo que é realmente maligno, daquilo que está além de nosso controle direto, daquilo que outras pessoas ou forças sobrenaturais podem tentar usar contra nós. Mas nossa responsabilidade permanece. Devemos viver com integridade. Devemos tratar os outros com justiça e compaixão. Devemos cultivar virtudes em nossas vidas. A proteção de Deus flui muito mais livremente em direção àqueles que estão sinceramente tentando fazer o bem. O trabalho espiritual realizado pela intercessão de São Bento não ocorre apenas no nível invisível. Tem efeitos práticos e concretos na realidade material também. Relacionamentos que estavam à beira do colapso começam a cicatrizar. Comunicações que estavam travadas encontram novos caminhos de expressão. Conflitos que pareciam irreconciliáveis começam a mostrar possibilidades de resolução. Oportunidades inesperadas começam a surgir. Obstáculos que bloqueavam o progresso começam a se remover. Tudo isso ocorre não de forma mágica ou sobrenatural no sentido de violar as leis naturais, mas através de mecanismos que combinam a ação de Deus com o livre-arbítrio e os esforços contínuos dos seres humanos envolvidos. É importante reconhecer também que há um aspecto comunitário na proteção espiritual. Quando pedimos a São Bento que proteja nossa casa, nossa família, não estamos fazendo um pedido isolado. Estamos conectando nosso pequeno lar a uma rede vasta de oração que abrange inúmeras outras casas, famílias e comunidades que também confiam na intercessão deste santo. Existe um efeito multiplicador quando muitas pessoas elevam suas vozes em oração simultaneamente. O céu responde a esses clamados com uma atenção particular. As barreiras entre o mundo visível e invisível se tornam mais permeáveis. As graças descem mais abundantemente. Isso não significa que a quantidade de pessoas orando determine se Deus responde, pois Ele responde ao clamor sincero de até mesmo uma única pessoa. Mas existe algo especial, algo particularmente poderoso, quando muitos se unem em oração com um objetivo comum. A transformação que buscamos não é apenas individual, é familiar. Desejamos que nossos filhos cresçam em ambientes seguros, que nossas relações conjugais se aprofundem, que a paz reine nos momentos de repouso, que a conversa à mesa seja nutriente e amorosa. Desejamos que a própria casa se torne um espaço sagrado, um templo doméstico onde a presença de Deus é tangível e reconfortante.
São Bento compreende isso profundamente. Ele não é apenas o protetor de indivíduos isolados, mas o guardião de famílias inteiras, de lares que se tornam refúgios de paz em um mundo cada vez mais turbulento e caótico. Sua intercessão alcança não apenas aqueles que já nascem nesse lar, mas também aqueles que o visitam, deixando uma impressão de paz e segurança que permeia o ambiente. A verdade é um bem que se torna cada vez mais precioso em um mundo onde a mentira prospera, onde a desonestidade é praticada por conveniência, onde a fala manipuladora é usada para controlar e subjugar os outros. A verdade permanece como uma luz que não pode ser completamente extinguida. São Bento viveu em fidelidade à verdade, não apenas a verdade factual ou objetiva, mas também a verdade interior. Aquela verdade que reside no âmago de quem somos realmente, sem as máscaras que usamos socialmente. Quando pedimos a intercessão dele, estamos também pedindo para que a verdade floresça em nossas vidas, que tenhamos coragem de falar a verdade mesmo quando é inconveniente, que reconheçamos a verdade em nós mesmos, sem autoiluminação ilusória. Há uma conexão profunda entre a verdade e a liberdade. Jesus disse que a verdade nos libertaria, e isso é absolutamente verdadeiro. Quando vivemos em mentira, mesmo que seja uma mentira pequena ou uma automensagem ilusória, criamos prisões invisíveis em torno de nós. Vivemos com medo de sermos descobertos. Carregamos a tensão de manter a fachada. Precisamos constantemente monitorar o que dizemos para não cair em contradição. É exaustivo. Pelo contrário, quando vivemos em verdade, existe uma liberdade notável. Sim, talvez enfrentemos consequências por nossas ações ou palavras verdadeiras. Mas essas consequências são menos corrosivas para a alma do que a culpa e a duplicidade. São Bento nos convida a essa liberdade que vem da verdade vivida. Há também a questão de como lidamos com aqueles que nos prejudicaram. O perdão é um conceito que muitas vezes mal compreendemos. Pensamos que perdoar significa aceitar o que foi feito, significa tolerar que a pessoa continue a nos prejudicar, significa abandonar toda a esperança de justiça. Mas o perdão verdadeiro é algo bem diferente. É a liberação do ódio que nos prende àquele que nos machucou. É a recusa de permitir que o mal cometido contra nós controle nossas ações futuras. É escolher continuar com nossas vidas sem carregar o peso morto do ressentimento. São Bento nos ensina que podemos perdoar sem concordar com o que foi feito, que podemos soltar o ódio sem tolerar maus tratos contínuos. O perdão é para nosso bem, não para o bem daquele que nos machucou. A proteção que oferecemos a nós mesmos através da oração não é apenas defensiva, também é propositiva. Pedimos não apenas para que o mal seja afastado, mas também para que o bem seja aproximado. Pedimos para que a abundância chegue. Pedimos para que as portas se abram. Pedimos para que as oportunidades fluam em nossa direção. Pedimos para que nossos esforços sinceros gerem frutos reais. Há uma forma particular de abundância que vem quando vivemos em harmonia com os princípios divinos. Não é necessariamente abundância material, embora isso também possa vir. É abundância de graça, de amor, de alegria, de paz interior, de relacionamentos significativos. Trata-se de viver em plenitude mesmo diante das limitações materiais. Quando contemplamos a vida de São Bento, vemos um homem que poderia ter escolhido uma vida fácil. Nasceu em uma família de posses. Poderia ter seguido um caminho convencional, acumulando riquezas, desfrutando prazeres passageiros, construindo uma reputação mundana. Mas em vez disso, escolheu a pobreza voluntária, a simplicidade, a dedicação à oração e ao serviço. Essa escolha não foi feita porque as outras opções fossem imorais intrinsecamente, mas porque viu em si mesmo a chamada para algo mais profundo, mais significativo, mais duradouro. Sua vida se tornou um testemunho vivo de que a verdadeira riqueza não se encontra nas posses materiais, mas na proximidade com o divino. Quando invocamos sua intercessão, estamos pedindo para que nos ajude a fazer escolhas semelhantes de priorização daquilo que realmente importa. A humildade é uma virtude que frequentemente mal compreendemos também. Pensamos que significa baixa autoestima, que significa dizer-se sem valor, que significa tolerar desrespeito.
Mas a humildade verdadeira é sim o conhecimento claro e realista de quem somos realmente. Somos seres criados, não criadores. Temos talentos e capacidades, sim, mas todos vêm de Deus. Temos limitações e fraquezas, e está tudo bem ter essas limitações. Somos dignos de valor e respeito, mas esse valor não vem de nossas realizações ou de nossa riqueza. Vem do fato de que fomos criados à imagem de Deus. São Bento cultivou essa humildade profunda. E quando o invocamos, pedimos para que ele nos ajude a desenvolver essa mesma qualidade, essa capacidade de nos vermos com clareza, nem inflados nem diminuídos, mas simplesmente verdadeiros. A alegria é frequentemente a virtude esquecida na vida espiritual. Falamos muito sobre sacrifício, sobre sofrimento, sobre mortificação, mas a alegria é também central. A alegria que vem de saber que somos amados, que nossas vidas têm significado, que estamos contribuindo para algo maior que nós mesmos. A alegria que vem de relacionamentos verdadeiros, de momentos compartilhados com aqueles que amamos, de simples prazeres como uma refeição deliciosa, uma paisagem bonita, uma música que toca nosso coração. São Bento não era um homem miserável e deprimido. Ao contrário, aqueles que o conheciam atestavam sua alegria interior profunda. Pedimos a ele que compartilhe essa alegria conosco, que nos ajude a encontrar razões para a alegria mesmo em tempos desafiadores. Existe um tipo particular de sofrimento que vem quando nos sentimos isolados, quando acreditamos que ninguém compreende o que estamos passando, quando nos vemos como únicos em nossa miséria. Mas a verdade é que o sofrimento humano é universal. Pessoas em todas as épocas, em todas as culturas, em todas as condições sociais enfrentaram dor. O isolamento que sentimos frequentemente é mais uma ilusão do que uma realidade. Há sempre outros que passaram por situações similares, que enfrentaram desafios comparáveis, que encontraram formas de seguir em frente. São Bento é uma dessas figuras históricas cujos sofrimentos e vitórias falam através dos séculos. Quando nos conectamos com sua memória através da oração, não estamos apenas falando com um santo distante. Estamos nos conectando com uma comunidade de crentes que transcende o tempo, uma grande nuvem de testemunhas que nos cerca e nos encoraja. Há também a questão prática de como mantemos nossas casas e famílias protegidas no dia a dia. A oração inicial é importante, mas não é suficiente por si mesma. Precisamos de práticas contínuas. Precisamos cultivar o hábito da oração diária, não apenas em momentos de crise, mas como parte de nossa rotina regular. Precisamos ser intencional sobre criar uma atmosfera espiritual em nossos lares. Podemos fazer isso através de símbolos religiosos que nos lembrem de nossa fé, através da leitura de textos sagrados, através da conversa sobre valores e princípios com aqueles que amamos. Precisamos estabelecer limites saudáveis, recusando permitir que pessoas tóxicas ou influências negativas controlem nosso espaço. Precisamos estar atentos à qualidade do conteúdo que consumimos, sabendo que alimentamos nossa mente e espírito com aquilo que absorvemos através de mídias. A cura de feridas antigas é um processo que frequentemente leva tempo. Não podemos simplesmente declarar que estamos curados e esperar que as dores desapareçam imediatamente. Há camadas de trauma que precisam ser desenredadas cuidadosamente. Há padrões de comportamento que foram estabelecidos ao longo de anos ou décadas e que não desaparecem da noite para o dia. Mas, com a intercessão de São Bento e com o esforço sincero de nossa parte, a cura progride. Aos poucos, as lembranças que causavam agonia começam a perder seu poder. As reações automáticas que nos aprisionavam começam a afrouxar. Encontramos em nós próprios uma resiliência que não sabia possuir. Descobrimos que somos mais fortes do que pensávamos, que podemos suportar mais do que imaginávamos, que nossas feridas podem se tornar fontes de sabedoria e compaixão para com outros que sofrem. Há um aspecto importante relacionado ao meio ambiente em que vivemos e como ele nos afeta espiritualmente. Não estamos apenas influenciados por forças invisíveis. Também somos afetados pela energia que existe em espaços físicos. Uma casa onde reina conflito e raiva carrega uma energia diferente daquela onde há paz e amor. Objetos podem carregar significados espirituais. Lembranças de eventos traumáticos podem deixar impressões em espaços. Quando pedimos a São Bento que purifique nossa casa,
Estamos pedindo também para que Ele limpe essas energias acumuladas, para que Ele transforme o espaço em um lugar onde a paz pode realmente ser sentida, onde relacionamentos saudáveis podem florescer, onde o descanso e a renovação são possíveis. Isso não é superstição, é reconhecer uma realidade sutilmente importante que os ambientes têm influência real sobre nosso bem-estar psicológico e espiritual. A transformação que buscamos não é apenas para benefício pessoal egoísta. A verdadeira vida espiritual sempre tem uma dimensão comunitária, uma orientação para o serviço aos outros. Quando nos permitimos ser curados e protegidos, estamos também nos capacitando para que possamos oferecer essa cura e proteção aos outros. Uma mãe que recuperou a paz pode criar filhos mais calmos e seguros. Um marido que trabalhou sua raiva pode criar um relacionamento mais harmonioso que beneficia toda a família. Uma pessoa que encontrou perdão pode ajudar outros a encontrarem o mesmo. Essa é a lógica da graça divina. É para ser compartilhada, transmitida, multiplicada através de nós para alcançar um número cada vez maior de pessoas. Há também a questão de como respondemos quando aqueles que amamos continuam a sofrer apesar de nossas orações. Isso é uma realidade com a qual muitas pessoas lidam. Fizemos oração sincera, invocamos São Bento e outros santos, mas o familiar continua adoecido. O relacionamento continua conflituoso. A situação financeira continua apurada. Nesses momentos, é fácil cair no desespero e questionar se Deus realmente nos ouve. Mas precisamos lembrar que nossa compreensão de como Deus trabalha é limitada. Há processos maiores em andamento que não conseguimos ver de nosso ponto de vista limitado. Há lições que precisam ser aprendidas, caracteres que precisam ser desenvolvidos, transformações que exigem tempo. Nossa tarefa não é sempre conseguir resultados rápidos. É permanecer fiel, continuar orando, continuar confiando, continuar amando mesmo quando os resultados não aparecem da forma que esperávamos. A vida comunitária e o apoio mútuo são elementos absolutamente essenciais para a saúde espiritual e emocional. Não fomos criados para existir em isolamento completo. Precisamos de conexão, de compreensão, de ser visto e validado por outros seres humanos. Quando vivemos apartados, quando nos fechamos em nós mesmos, criamos condições onde a depressão pode tomar raiz, onde a ansiedade pode crescer sem contestação, onde a desesperança pode se aprofundar. Por outro lado, quando nos permitimos ser conhecidos, quando compartilhamos nossas cargas com outros, quando recebemos apoio e oferecemos apoio em retorno, criamos uma rede de proteção que nos sustenta através das dificuldades. São Bento compreendeu isso profundamente. Fundou comunidades monásticas onde pessoas viviam juntas, oravam juntas, trabalhavam juntas, se suportavam mutuamente. Sua visão não era de ermitas isolados, mas de comunidades interdependentes. A decisão de invocar a intercessão de um santo é, em si, um ato de fé. Estamos dizendo que acreditamos que existe uma realidade espiritual, que existe conexão entre este mundo e o reino do Espírito, que aqueles que já partiram dessa vida continuam a interceder por nós, que Deus honra essas intercessões. Essa convicção não é meramente intelectual. Tem raízes profundas em nossa experiência vivida. Pessoas têm experimentado graças e transformações atribuídas à intercessão de santos. Essas experiências acumuladas ao longo de séculos não são coincidência. Indicam que há algo realmente verdadeiro aqui. Não é superstição ou ilusão. É fé baseada em experiência, em tradição, em conhecimento passado de geração para geração. A cura em nível emocional frequentemente exige que toquemos em feridas que preferíamos deixar adormecidas. Há traumas antigos que construímos muros à sua volta, esperando que, se os ignorarmos o suficiente, desaparecerão. Mas não desaparecem. Apenas encontram outras formas de se manifestar. Podem emergir como ansiedade inexplicada. Podem se tornar raiva que explode sobre pessoas inocentes. Podem se manifestar como comportamentos autodestrutivos ou automedicação através de substâncias ou compulsões. São Bento nos convida a encarar essas feridas com coragem, a permitir que sejam curadas, ao invés de apenas cicatrizadas superficialmente. Essa coragem não vem de dentro de nós automaticamente. Vem através da intercessão, da graça que nos fortalece,
da presença invisível que nos sustenta enquanto tocamos naquilo que dói profundamente. Há também a questão de como educamos aqueles que estão sob nosso cuidado, particularmente nossas crianças, sobre as realidades espirituais. Não queremos assustar as crianças com descrições de demônios e maldições, mas também não queremos deixá-las completamente vulneráveis por falta de compreensão. Há uma forma equilibrada de falar sobre essas coisas. Podemos ensinar que existem forças do bem e forças do mal. Podemos ensinar que Deus é mais poderoso que qualquer força maligna. Podemos ensinar que a oração é um recurso real que nos protege. Podemos ensinar que devemos ser sábios e cautelosos sobre as influências que permitimos em nossas vidas. Essas lições vão servir bem nossos filhos ao longo de suas vidas, oferecendo-lhes um framework para compreender e navegar pela realidade espiritual. A prosperidade que pedimos não é apenas prosperidade financeira, é prosperidade da alma, prosperidade dos relacionamentos, prosperidade da saúde, prosperidade da realização pessoal. É viver uma vida que tem significado e propósito. É executar trabalho que nos sente apropriado, que usa nossos talentos, que contribui para algo maior que nós mesmos. É estar em relacionamentos onde nos sentimos verdadeiramente conhecidos e aceitos. É ter saúde suficiente para desfrutar a vida. É ter paz mental e emocional mesmo face aos desafios que inevitavelmente vêm. Essa é a espécie de prosperidade que São Bento busca facilitar para aqueles que invocam sua intercessão. Não é superficial ou frívola, é profunda e duradoura. Há um reconhecimento importante de que não podemos fazer isso sozinhos. A tentativa de ser completamente autossuficiente é uma ilusão que nos deixa mais vulneráveis, não menos. Precisamos de Deus. Precisamos de santos e anjos. Precisamos uns dos outros. Precisamos de comunidade, de tradição, de sabedoria que foi transmitida através dos séculos. Quando nos humilhamos o suficiente para pedir ajuda, para invocar intercessão, para buscar apoio, não estamos sendo fracos, estamos sendo sábios. Estamos reconhecendo a realidade de nossa condição humana e buscando os recursos que foram colocados à nossa disposição para nos ajudar a viver melhor. A renovação do compromisso com nossa fé é algo que precisa ser feito periodicamente. Não é suficiente ter sido batizado ou ter crescido em uma tradição religiosa. Precisamos continuamente retomar a decisão de viver de acordo com os princípios espirituais. Precisamos periodicamente revigorar nossa conexão com o divino. Isso pode ser feito através de momentos dedicados à oração intensa, através de retiros espirituais, através de renovação dos votos batismais, através de práticas como novenas ou outros exercícios religiosos estruturados. Quando fazemos isso, revitalizamos nossa fé, removemos o pó que se acumula, restauramos a clareza de nosso compromisso. São Bento nos convida a fazer isso, a não apenas ser passivamente religioso, mas a ser ativamente engajado em nossa vida espiritual. A alegria verdadeira, aquela que vem de uma fé profunda e de um relacionamento renovado com Deus, é diferente da felicidade superficial que buscamos através de prazeres transitórios. A alegria permanece mesmo quando as circunstâncias externas são difíceis. Uma pessoa pode estar enfrentando doença, pobreza ou perda e ainda assim possuir uma alegria profunda que transcende essas circunstâncias. Essa alegria não é negação da dor. É algo que existe simultaneamente com a dor. É a certeza inabalável de que, apesar de tudo, Deus está conosco, que nosso sofrimento tem significado, que há redenção possível até mesmo nas situações mais desesperadas. Essa é a alegria que São Bento possui e que ele deseja compartilhar conosco. Há uma beleza particular em reconhecer que não somos apenas indivíduos isolados, mas membros de um corpo maior. A Igreja é descrita como o corpo de Cristo, onde cada membro tem um papel a desempenhar. Essa compreensão transforma como vemos a nós mesmos e aos outros. Não somos rivais competindo pelos mesmos recursos. Somos membros da mesma família, contribuindo de formas diferentes para o bem comum. Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um membro é exaltado, todos se alegram.
Essa interdependência criou comunidades onde pessoas de diferentes idades, origens e condições sociais vivem em harmonia porque reconhecem sua humanidade compartilhada. A questão de como lidar com inimigos é particularmente importante. Há pessoas que realmente tentam nos prejudicar. Há pessoas motivadas por inveja, por raiva, por desejos de vingança ou domínio. Não podemos simplesmente fingir que elas não existem ou que seus atos não têm poder. Precisamos reconhecer a realidade da ameaça e tomar medidas práticas para nos proteger. Isso pode significar estabelecer distância, evitar certas situações, buscar ajuda legal se necessário. Mas, simultaneamente, precisamos evitar permitir que esses inimigos nos transformem em versões menores de nós mesmos. Não permitimos que o ódio deles nos torne pessoas cheias de ódio. Não permitimos que sua maldade nos desvie de nosso caminho de virtude. São Bento nos ensina que podemos ser simultaneamente sábios e compassivos, simultaneamente firmes em nossa defesa e generosos em nossa atitude. O repouso é também essencial. Vivemos em uma sociedade que celebra o trabalho constantemente, que vê o repouso como luxo ou indulgência. Mas o repouso é necessário. É quando nosso corpo se recupera, quando nossa mente processa experiências, quando nossa alma se reconecta com o divino. A própria criação inclui o sábado, um dia de repouso. Há uma sabedoria em honrar ritmos naturais de atividade e repouso, ao invés de tentar empurrar incessantemente. Quando pedimos a São Bento que abençoe nosso sono e nosso repouso, estamos reconhecendo essa necessidade e pedindo sua intercessão para que possamos verdadeiramente descansar, para que nosso repouso seja reparador, para que possamos acordar renovados e prontos para os desafios que nos aguardam. A mudança real leva tempo. Não podemos esperar que uma oração mude completamente nossas vidas de uma noite para a outra, mas pequenas mudanças começam a ocorrer. Gradualmente, nosso nível de paz aumenta. Gradualmente, nossa capacidade de lidar com o estresse melhora. Gradualmente, começamos a notar menos incidências de conflito em nossas famílias. Gradualmente, oportunidades aparecem. Gradualmente, nos tornamos pessoas diferentes. Essas mudanças graduais, quando somadas ao longo do tempo, adicionam até uma transformação profunda. É como cultivar um jardim. Você planta sementes. Você rega. Você remove as ervas daninhas. Por um tempo, nada parece estar acontecendo. Mas, de repente, você nota broto verde. Meses depois, você tem plantas belamente crescidas e flores florindo. Assim é a obra de graça em nossas vidas. À medida que chegamos ao final desta oração profunda e transformadora, é importante refletir sobre o que pedimos realmente. Não pedimos por um mundo sem desafios. Não pedimos para ser removidos de todas as dificuldades. Pedimos por proteção, sim, mas proteção que nos fortaleça ao invés de nos deixar frágeis. Pedimos por transformação que nos torne pessoas melhores. Pedimos por cura que nos liberte de traumas e mágoas. Pedimos por sabedoria que nos ajude a navegar complexidades da vida com maior compreensão. Todas essas coisas, quando concedidas, não resultam em vida isenta de problemas. Resultam em vida vivida com mais plenitude, com mais propósito, com mais paz interior apesar dos problemas externos. O agradecimento é um elemento crucial que frequentemente esquecemos. Nem toda oração deve ser uma petição. Alguns momentos devem ser dedicados simplesmente a agradecer por aquilo que já recebemos. Quando desenvolvemos uma prática de gratidão, nossa perspectiva sobre a vida muda. Em vez de focar em aquilo que falta, começamos a reconhecer aquilo que temos. Em vez de caminhar na vida como vítimas de circunstâncias, começamos a reconhecer as bênçãos e os dons que recebemos constantemente. Essa mudança de perspectiva não é trivial. Tem poder transformador real. Pesquisa moderna sobre psicologia positiva continua a confirmar o que tradições espirituais antigos sempre souberam. Gratidão muda nossa química cerebral, melhora nossa saúde mental, nos torna pessoas mais felizes e mais altruístas. À medida que buscamos a proteção e a transformação que São Bento oferece, também nos tornamos responsáveis por proteger outros. Se temos crianças, somos responsáveis por sua segurança física, emocional e espiritual. Se temos posição de liderança, seja em casa ou no trabalho,
Temos responsabilidade de usar essa liderança com sabedoria e justiça. Se temos recursos, temos responsabilidade de compartilhá-los generosamente com aqueles que têm necessidade. Essa responsabilidade não é fardo opressivo, é expressão de amor. É oportunidade de refletir a compaixão divina através de nossas próprias ações. Há também o reconhecimento de que nossas dificuldades pessoais estão frequentemente interconectadas com dinâmicas familiares maiores e padrões que foram transmitidos através de gerações. Traumas de nossos antepassados podem influenciar nossas próprias tendências emocionais e comportamentais. Ferimentos nunca curados em nossos pais podem se manifestar de novas formas em nós. Mas a boa notícia é que podemos quebrar esses ciclos. Podemos ser o ponto onde um padrão prejudicial para e a cura começa. Podemos ser aqueles que, através de nossas próprias transformações e escolhas melhores, quebram as correntes que prendiam gerações anteriores. Isso é revolucionário. Isso é verdadeiramente libertador. E São Bento apoia esse processo de ruptura e renovação. Há também um aspecto importante relacionado ao perdão de si mesmo. Frequentemente, somos mais críticos conosco do que com qualquer outra pessoa. Guardamos rancor contra nós mesmos por erros cometidos. Nos castigamos por fraquezas que possuímos. Vivemos com culpa sobre decisões passadas que não podemos mudar. Mas o auto-perdão é essencial. Precisamos ser capazes de reconhecer nossos erros, aprender com eles, fazer restituição quando apropriado, mas depois segui-los. Precisamos ser capazes de olhar para nós mesmos com compaixão similar àquela que oferecemos aos outros. São Bento nos ajuda nesse processo, intercedendo para que possamos desenvolver a capacidade de perdoar a nós mesmos, enquanto simultaneamente permanecemos comprometidos em fazer melhor no futuro. O trabalho nunca está completamente terminado. Não há momento em que possamos dizer: agora sou completamente curado, completamente transformado, completamente perfeito, e, portanto, posso descansar. A vida espiritual é um processo contínuo de crescimento, de aprendizado, de transformação. Há sempre camadas mais profundas a explorar. Há sempre aspectos de nós mesmos que precisam de atenção. Há sempre maneiras como podemos nos tornar mais compassivos, mais sábios, mais amorosos. Essa não é perspectiva depressiva. Pelo contrário, é libertadora. Significa que não há nunca um ponto onde falhamos em nossa jornada espiritual, porque não há linha de chegada. É um processo de caminhada contínua, e cada passo do caminho é valioso. Quando fechamos os olhos e nos permitimos sentir realmente a presença de São Bento em nossas casas, em nossas vidas, algo muda internamente. Talvez seja apenas psicológico, talvez seja principalmente poderoso efeito placebo, ou talvez seja realmente a ação de graças divina, operando através da intercessão do santo. Seja qual for a explicação, o resultado prático é o mesmo. Nos sentimos mais protegidos, mais esperançosos, mais capazes de enfrentar os desafios à nossa frente. E esse sentimento, por si só, tem poder transformador. Quando acreditamos que somos protegidos, agimos com mais confiança. Quando temos esperança, somos mais resilientes. Quando nos sentimos capazes, realizamos mais. Então, mesmo do ponto de vista puramente materialista, a oração funciona porque muda nossa mentalidade e comportamento para melhor. Mas para aqueles de nós com fé genuína, sabemos que muito mais está acontecendo do que isso. Sabemos que há realidade espiritual. Sabemos que nossas orações são ouvidas. Sabemos que há graça divina disponível. Sabemos que santos como São Bento realmente intercede por nós. Essa convicção não é baseada em evidência científica empiricamente demonstrável. É baseada em experiência, em fé, em relação. É baseada na compreensão de que existem dimensões da realidade que transcendem as limitações do que podemos medir e quantificar. Essa fé não é ingênua ou irracional. É tão racional e válida quanto qualquer outra crença fundamental sobre a natureza do universo. À medida que caminhamos para frente após esta oração, carregamos conosco a bênção que foi invocada. Não desaparece quando deixamos o espaço de oração. Continua operando em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas casas. A proteção de São Bento não é apenas para este momento. É contínua. É permanente enquanto permanecermos receptivos a ela. Precisamos simplesmente continuar convidando sua presença através de nossa fé,
através de nossas orações contínuas, através de nossas ações que refletem os valores que pedimos para nos ajudar a viver. Há uma promessa implícita em toda oração sincera, que somos ouvidos, que não clamamos ao vazio, que há alguém que nos ouve e se importa com o nosso bem-estar. Essa promessa, quando realmente compreendida, muda tudo. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados à mercê de forças cegas. Somos amados, somos cuidados, somos protegidos por forças que transcendem o que podemos ver ou tocar. A certeza dessa verdade sustenta-nos mesmo nos momentos mais escuros. Quando chegamos ao final desta oração, estamos também chegando ao início de uma jornada. A jornada de viver conscientes da proteção que nos cerca. A jornada de permitir que a transformação que pedimos realmente ocorra em nossas vidas. A jornada de estender a bênção que recebemos para outros. A jornada de crescimento espiritual contínuo. São Bento caminha conosco nesta jornada. Sua intercessão nos acompanha. Sua sabedoria está disponível. Sua coragem nos fortalece. Sua compaixão nos envolve. E, acima de tudo, a graça de Deus que flui através dele e de todo santo continua a descer sobre nós, curando, protegendo, transformando, renovando. Que este momento de oração não seja apenas um evento isolado em nossas vidas, que seja o começo de uma relação mais profunda com o sagrado, que seja o catalisador para transformações reais que se desenrolam ao longo do tempo, que seja o lembrete de que fomos criados para mais que suficiência. Fomos criados para a abundância espiritual, para a paz genuína, para a alegria profunda, para a comunidade verdadeira, para propósito significativo. E tudo isso está disponível para nós quando buscamos com sinceridade de coração. Que a bênção de São Bento permaneça conosco, que sua proteção nos cerque, que sua intercessão continue alcançando o trono de Deus em nosso favor, que sua presença nos fortaleça dia após dia, e que ao final nos encontremos seguros, transformados, renovados e profundamente em paz.